Olá, seja muito bem-vindo. Hardware é toda a parte física da máquina, ou seja, são as partes que podemos tocar fisicamente. Podemos reconhecer alguns componentes de hardware facilmente, pois são aqueles com os quais estamos em contato. O gabinete, o monitor, o teclado, mouse, impressoras, mídias de gravação, leitores ópticos, etc. Há partes que são mais difíceis de reconhecer, porque estão na parte de dentro do gabinete ou em alguma outra parte não acessível, como a unidade de disco rígido, placa-mãe, placa de vídeo, memória, processador e outros. A maioria dos computadores digitais que conhecemos e utilizamos tem a sua arquitetura baseada no modelo de von Neumann. Nesse modelo, o sistema de um computador digital é composto por 3 unidades básicas funcionais: unidade de memória, unidade central de processamento, a CPU, e dispositivos de entrada e saída. Essas 3 unidades básicas são interligadas por barramentos e por vias de comunicação, e esse conjunto será o responsável por definir como serão utilizadas as informações estabelecidas pelo usuário. Elas recebem informações por meio de unidades de entrada, processam as informações recebidas na CPU, processam as informações recebidas de acordo com as instruções recebidas do programa em que estão armazenados na unidade de memória. Os resultados são enviados para os dispositivos de saída. Os dispositivos de entrada e saída permitem a interação entre o usuário e a máquina e vice-versa. Por meio dos dispositivos de entrada, o usuário coloca as suas informações para serem processadas. Por intermédio dos dispositivos de saída, o computador retorna os resultados em uma linguagem acessível ao entendimento do usuário. Os dispositivos de entrada são todos os componentes utilizados para inserir ou enviar dados para o computador. Esses diferentes dispositivos coletam e transportam os dados do mundo externo para que o computador possa interpretá-los e traduzi-los para a linguagem binária. Exemplos dessa categoria são teclado, mouse, webcam, leitores ópticos, mesa digitalizadora, scanners, câmeras fotográficas, microfone, etc. Os dispositivos de saída são todos os componentes utilizados para reproduzir as informações e os resultados que foram processados na CPU. Esses dados podem ser números, textos, gráficos, tabelas, sons, imagens, vídeos, etc. Eles convertem os dados do formato binário para um formato compreensível para todas as pessoas. Exemplos dessa categoria são caixas de som, impressora, plotter, projetor de vídeo, fones de ouvido, impressoras 3D, etc. Os dispositivos mistos têm a capacidade de enviar ou receber dados de forma simultânea. Exemplos dessa categoria são os dispositivos de armazenamento, como pendrive e cartões SD. Continue seus estudos e até a próxima aula! Olá, seja bem-vindo! As redes de computadores se tornam a linha de produção, de armazenamento e sistema de entregas de diversas organizações. Aqui, os programas de gerenciamento de redes tomam o lugar dos inspetores de capacetes e lanternas para garantir a segurança e o bom funcionamento da sua empresa. Então vamos lá? Estes programas são executados em servidores, hubs e até mesmo nas placas de rede. Eles coletam estatísticas do movimento dos dados e vigiam as condições que excedem os limites dos programas. Se eles detectam um problema, alertam um programa de gerenciamento central que pode gerar certos tipos de ações de reinicialização ou reroteamento e pedir ajuda humana. Os fabricantes de equipamentos para redes adotaram muitos conjuntos de padrões para a operação de programas gerenciadores. Um conjunto de padrões popular, o Gerenciador de Protocolos de Rede Simples, ou SNMP, Simple Network Management Protocols, serve como um bom exemplo para todos os sistemas. E por isso, vamos falar sobre a arquitetura SNMP. Ela é composta por pequenos programas de gerenciamento conhecidos como agentes, que são executados em um processador especial contido em uma variedade de dispositivos ligados em rede. Estes programas monitoram os dispositivos e coletam dados estatísticos em um formato conhecido como MIB, Management Information Base, ou Base de Informações de Gerenciamento. E um programa central,
conhecido como Management Console Program ou Programa Console de Gerenciamento, ordena os agentes em uma base regular e descarrega o conteúdo dos seus MIBs. Os servidores possuem frequentemente seus próprios agentes, que reportam mais detalhes das condições do servidor e das ações dos computadores clientes. Os agentes de gerenciamento também estão disponíveis para certos modelos de placas de rede e para produtos especializados como fontes de alimentação ininterrupta com conexões com a rede. Os programas console de gerenciamento utilizam mapas e representações gráficas da rede. Suas telas apresentam gráficos de barras em movimento, exibindo o tráfego da rede nos pontos de monitoração. Esses programas também podem enviar dados estatísticos detalhados para análise em programas de bancos de dados. Se os dados recebidos dos agentes excederem certos critérios, os programas console de gerenciamento podem até discar um número de telefone e chamar ajuda humana através de um bip. A tela do console de gerenciamento mostra os locais onde há problemas com cores brilhantes. Os gerenciadores de redes podem utilizar o console de gerenciamento para comandar mudanças na rede, geralmente nos hubs. Um sistema de gerenciamento de rede aumenta o custo de uma rede e não é necessário em todas as organizações. Ele pode começar com pouco monitoramento e relatórios de informação, normalmente de um hub, e depois capacidades mais sofisticadas poderiam ser acrescentadas quando necessário. Em relação à arquitetura de gerenciamento de rede, podemos citar 3 componentes principais. A entidade gerenciadora, que é uma aplicação que em geral tem uma pessoa no circuito e que é executada em uma estação central de gerência de rede. Um dispositivo gerenciado, que é um equipamento de rede incluindo o software que reside em uma rede gerenciada. Pode ser um hospedeiro, um roteador, uma ponte, um hub, uma impressora ou modem. E, por fim, o protocolo de gerenciamento de rede, que é executado entre a entidade gerenciadora e o agente de gerenciamento de rede dos dispositivos gerenciados, o que permite que a entidade gerenciadora investigue o estado dos dispositivos gerenciados e, indiretamente, execute ações sobre eles mediante seus agentes. Como vimos hoje, se uma rede é vista como uma parte vital de uma organização, então o sistema de gerenciamento pode ser considerado um seguro de baixo custo para o sucesso da operação. Nossa videoaula fica por aqui. Até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo. De uma maneira simplificada, uma rede de computadores pode ser definida como uma estrutura de computadores e de dispositivos conectados por meio de um sistema de comunicação, com o objetivo de compartilharem informações e recursos entre si. Tal sistema envolve meios de transmissão e protocolos. Alguns exemplos de facilidades que podem ser obtidas por meio de uma rede de computadores são compartilhamento de impressoras, documentos, aplicativos e outros produtos digitais, facilidade na replicação de dados para backup, comunicação, videoconferência. A rede de computadores é um conjunto de estruturas física, hosts, e lógica, protocolos, que permite que 2 ou mais computadores sejam capazes de compartilhar informações entre si. Ou seja, se tiver 2 ou mais computadores conectados e trocando informações, ali está composta uma rede de computadores. A comunicação entre os computadores pode ser realizada por diversos meios físicos, como por par metálico, coaxial, fibra óptica, transmissão por micro-ondas, satélites de comunicação. Na ocasião em que um computador está conectado a uma rede, ele poderá ter acesso às informações que chegam até ele e às informações que estão presentes em outros computadores ligados a ele na mesma rede, o que permite uma maior troca de informações entre os computadores. Um dos primeiros exemplos de rede que temos é da data de 1969, quando o exército americano conectou as máquinas da rede da Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, também conhecida pela sigla ARPANET, pioneiro da internet. O objetivo era conectar pontos estratégicos a uma rede descentralizada, fazendo com que a comunicação não pudesse ser destruída por bombardeios ou afins, ou seja, não teria um computador central, mas cada ponto de conexão, chamado de nó, estaria ligado e entrelaçado a outros nós,
Portanto, cada nó teria várias opções para enviar os dados, e se uma dessas opções fosse destruída, outra poderia ser utilizada. Em uma rede de computadores, podemos compartilhar recursos físicos e lógicos, que podem ser dados, voz, impressoras, mensagens por e-mail, etc. E o que constitui uma rede de computadores? Para que uma rede de computadores possa funcionar, é necessário que existam dispositivos de hardware e software que possam controlar a comunicação entre vários componentes da rede. Uma rede de computadores possui os componentes apresentados a seguir. Cliente é um equipamento pelo qual o usuário poderá acessar os recursos disponíveis na rede. Servidores tem como função compartilhar recursos e serviços para a rede. Placas de rede, NIC, refere-se a um dispositivo físico que possibilita a conexão entre os computadores. Protocolo é um conjunto de regras para a comunicação entre dispositivos diferentes. Cabeamentos são os meios físicos para conectar os computadores em uma rede. Hardware de rede varia de acordo com o tipo de conexão. Continue seus estudos e até a próxima!